Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá, vamos começar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deixa o Instagram trabalhar aí por alguns minutos para avisar para todas as pessoas que nós já chegamos, que nós já estamos aqui. Vamos começar a compartilhar. Vamos ainda dentro da revelação profética, desse mês, que traz algo muito especial, muito poderoso para as nossas vidas, que precisa da nossa atenção. Então, há uma guerra acontecendo pela nossa atenção, pela minha atenção, pela sua atenção. Nós precisamos estar atentos com isso. Precisamos estar, bem atentos. Que pessoas estão disputando a nossa atenção. Pessoas estão pagando muito caro para ter a minha atenção e a sua atenção. E quanto custa? Quanto custa a sua atenção? Quanto custa a sua atenção? A falta de atenção tem destruído vidas, famílias, empresas, cidades, nações, tudo pela falta de atenção. Então vamos lá. Hoje o que eu quero compartilhar com você, né? O título está aí, Combatendo o Olho Mal. Combatendo o Olho Mal. Por quê? Há uma chamada, Há uma chamada nesse mês profético para que nós possamos estar bem atentos com a maneira como os nossos olhos veem. Precisamos estar bem atentos com a maneira como os nossos olhos veem, com a maneira como os nossos olhos discernem aquilo que está sendo colocado diante de nós. Tem pessoas que elas conseguem ver, mas elas não conseguem ter uma visão verdadeira daquilo. Então, veja bem, dentro da perspectiva profética desse mês, nós estamos... Quando eu falo perspectiva profética, só para você se alinhar, de repente você não viu a primeira aula, que foi a aula que aconteceu na segunda-feira, né? A primeira live a respeito disso aconteceu na segunda-feira, ela está gravada aí no feed, depois você pode ir lá no feed e assistir a primeira aula para você se inteirar. Né? Eu estou fazendo essa semana em 3 partes para que vocês possam ir mastigando isso aí de uma maneira mais suave. Então a primeira parte está lá e aqui hoje eu quero compartilhar a segunda parte. Mas o que é o calendário profético? Nós vivemos, o calendário que o homem normal vive no dia a dia é o calendário gregoriano. Janeiro, março, abril, esse calendário é o calendário gregoriano. Deus tem um calendário, isso fica bem claro. Onde que você vai encontrar esse calendário de Deus, ele sendo ativado e o povo de Deus começando a viver esse calendário? É quando você vai lá na Páscoa, quando você vai em Êxodo, quando acontece a Páscoa é o primeiro dos meses. A Páscoa é o primeiro dos meses. Quando você lê a Escritura, isso fica bem claro. Aí você pode fazer um estudo mais aprofundado para você se inteirar do assunto. Só que o que acontece? A Páscoa foi o primeiro dos meses. O mês que nós estamos vivendo é o mês de Tammuz, que é referente à tribo de Ruben. São 12 as tribos de Israel. Israel tem 12 tribos, de acordo com as 12 tribos, ou seja, cada mês é referente a uma tribo. E o que acontece? Deus, ele dentro do calendário profético, Deus ele coloca o quê? Uma revelação profética alinhada a cada mês. Há uma revelação que é liberada de acordo com cada mês, dentro do calendário profético, dentro do calendário de Deus. E quando você entende essa revelação, quando você se predispõe a aprender essa revelação, não apenas para encher a sua cabeça, tá, querido? Isso é algo para você praticar, para trazer realmente para o seu dia a dia, e à medida que você vai caminhando, 1 mês, 2 meses, 1 ano, você vai ver algo acontecer na sua vida. O que acontece? Você vai entrar dentro do mover de Deus. Deus não é religioso, Deus é profético. Tudo que Deus faz é profético, querido. Deus não está engessado. Então, quando você se predispõe a caminhar dentro do mover daquilo que é o calendário profético de Deus, o que você vai experimentar? Você vai se ver sendo movido como que águas que vão te levar, entendeu? Você não vai ficar estático, paralisado, mas você vai ser levado pelas águas desse rio, dessa revelação que vai jorrar. E quando você começa a prestar atenção, você vai ver que realmente muito daquilo que é colocado como a revelação ela vem para quê? Para que você possa entender aquilo que Deus tem para você. Só que quando você entende aquilo que Deus tem relacionado à sua vida naquele mês profético,
você também vai conseguir antecipar todo e qualquer ataque que o inimigo tenta te fazer sobre a sua vida. Eu aprendi anos atrás com um mentor meu, ele falava assim: Adriano, quem antecipa, governa. Se você espera algo acontecer para ter uma reação, você sempre vai reagir. Agora, quando você tem uma revelação profética, você vai se preparar e vai começar a caminhar alinhado com aquela revelação. Aí o que acontece? Mesmo que o inimigo tente se levantar para tentar tocar a sua vida, nessas áreas que estão sendo faladas, você já tem a revelação, então o que acontece? Você vai se antecipar a todo e qualquer ataque. Você não vai reagir. Quando ele vier, você já está preparado para aquilo naquela determinada área. Então, para a gente entender, né, a revelação profética desse mês, aquilo que mais chama atenção, né, é sobre os olhos. É tempo de guardar os nossos olhos. É tempo de realmente ter um cuidado redobrado com a nossa visão, com aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos. E por quê? Aí quando você mergulha nas Escrituras para entender o que é que as Escrituras, que a Palavra de Deus, que a Bíblia fala a respeito dos olhos, você vê que é algo muito poderoso, né? O primeiro texto que eu quero compartilhar com você está em Mateus 6,19. Mateus 6,19. Pessoal, só vocês aí que chegaram até agora, dá um sinal para mim se vocês estão entendendo, se vocês estão compreendendo, para a gente prosseguir aqui. E aproveita, vai lá no aviãozinho, manda para 2, 3 pessoas, convide pessoas para estar aqui. Pessoas precisam aprender, pessoas precisam de um alimento espiritual e você pode transbordar isso na vida dessa pessoa agora de uma forma gratuita. Envie para 2, 3 pessoas para que elas possam vir, ouvir, receber e de uma forma serem abençoadas. Então vamos lá, Mateus 6,19. O que a palavra fala em Mateus 6,19? Só um minutinho. Mateus 6, o verso 19. Olha o que Jesus fala concernente aos olhos. Mateus 6,19. Jesus fala assim: não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Desculpa, vai em Mateus 6,22, não vai em Mateus 6,19. Mateus 6,22, olha o que fala. Os olhos são a lâmpada do corpo. O que é a lâmpada do corpo? Os olhos. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Agora presta atenção, você tem vários cômodos aí na sua casa, você tem vários ambientes aí na sua casa. Cada ambiente tem uma lâmpada ou mais de uma lâmpada. Mas, digamos assim, mesmo que tenha mais de uma lâmpada, ela tem uma lâmpada que é a principal, que é a lâmpada que ilumina tudo. Normalmente, quando você chega nesse ambiente, você fala assim, aquela lâmpada é a lâmpada da sala, aquela lâmpada é a lâmpada do quarto. Quando queima, você fala, a lâmpada do quarto queimou, a lâmpada do banheiro queimou. Você sempre se refere à lâmpada de acordo com o ambiente que ela ilumina. Sim? Aí, veja bem, o que Jesus ele fala aqui? Os olhos são a lâmpada do corpo. Os olhos são a lâmpada do corpo. Então, o que os nossos olhos iluminam? Os nossos olhos iluminam o nosso corpo. Qual ambiente que os nossos olhos trazem luz? Qual o ambiente que é iluminado na minha vida e na sua vida quando nós usamos os nossos olhos da forma correta? O nosso corpo. Quando que o meu corpo será cheio de luz? Agora você vai entender. Versículo 23 fala assim. Versículo 23, no 22 fala assim: portanto, se os teus olhos forem bons, toda vez que você desenvolve, toda vez que você busca trabalhar e manter na sua vida um olho bom, o que vai acontecer? Todo o seu corpo será cheio de luz. Como que eu posso saber que o meu corpo está sendo iluminado? Como que eu sei que eu estou brilhando nesse mês? Os meus olhos estão sendo alinhados para um olhar bom. Porque se existe o olho bom, querido, veja bem no verso 23 o que Jesus fala. Porém, se os teus olhos forem maus, porque existe o olho bom, mas também existe o olho mau. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em absoluta escuridão. Todo o seu corpo estará em absoluta escuridão. Quando que você pode estar desenvolvendo um olho bom ou um olho ruim? Veja bem, o olho bom é quando alguém chega perto de você, né? Se eu te mostrar um copo aqui agora, né? Que nem, por exemplo, eu tenho um copo aqui.
Te mostro o copo. Algumas pessoas, né, vão falar o copo está quase vazio. Outras vão falar o copo está quase cheio. Quem é essa pessoa que fala que o copo está quase vazio? A pessoa que tem um olho mau. A pessoa que tem um olho mau, você sempre vai chegar com ela em um determinado ambiente, vai mostrar algo para ela, ela nunca consegue ver o lado bom da coisa. Ela sempre vê o lado ruim. Quando você vai comentar sobre algo ou com alguém, com essa pessoa, com uma pessoa, se ela sempre vê a viés negativa, essa pessoa tem um alto desenvolvimento do olho mau. E o que custa isso na vida de uma pessoa? Ter e trabalhar o olho mau. O corpo dela está cheio de trevas. O corpo dela está em densas trevas, né? O verso 24, verso 23, Jesus ainda termina falando assim, ó. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, que tremendas trevas são. Ou seja, há uma possibilidade de, querido, que você possa desenvolver tamanhas trevas dentro da sua vida. E o que vai custar isso? Vai ter um custo pessoal, emocional, espiritual, né? E consequentemente vai tocar em todas as áreas da sua vida. O olho mau, querido, ele é altamente destrutivo. E a palavra nos chama, nesse mês profético, a vigiarmos os nossos olhos, a guardar os nossos olhos. Então cuidado com aquilo que você coloca diante dos seus olhos. Cuidado com aquilo que estão sugerindo a você que você veja. Cuidado com mensagens que você tem recebido no WhatsApp. Cuidado com mensagens que você tem recebido pelas mais diversas formas. Cuidado com aquilo que tem tentado contaminar a sua visão. Né? Busque, né, intencionalmente trabalhar, desenvolver ao longo desse mês o olho bom. Né? E leve isso para o resto da sua vida. Né? É interessante porque dentro desse mês profético, né, que nós estamos vivendo, esse é um mês, como que o mês filme, onde há um filme passando. E eu queria que você parasse por um momento, fizesse rapidamente, né, um despertar de atenção. Quais são as metas que você estabeleceu em janeiro? O que você estabeleceu para a sua vida em janeiro de 2023? Isso ainda está debaixo do seu braço? Você está caminhando com as suas metas, com aquilo que você se predispôs a fazer, a alcançar, a se tornar em 2023, ou você já abandonou isso? Então esse é o meu filme. Há um filme passando, é o filme da sua vida. É o filme daquilo que você falou que ia fazer, que ainda não começou a fazer. É o filme dos compromissos que você falou que iria cumprir e ainda não começou a cumprir. Então é necessário começar, querido, a desenvolver realmente, sabe, um olho bom. Principalmente com quem? Consigo mesmo. Shalom, Djalma, bem-vindo, meu irmão. A desenvolver um olho bom, principalmente consigo mesmo. Há muitas pessoas que quando elas olham para dentro de si, elas são as pessoas que mais se condenam. Elas são as pessoas que mais, sabe, se apunhalam. Não há muita misericórdia própria, sabe? Sempre se olha com um olhar muito ruim, com um peso muito destruidor. Agora eu quero compartilhar com você, veja bem, eu quero compartilhar com você algo que é muito poderoso você entender, porque isso, né, cuidar dos seus olhos para que o quê? Para que a sua vida não seja destruída, é algo que afeta pessoas independente do status que ela possa ter. Pode ser o rei, pode ser o presidente, pode ser o servo, menor que for, ele vai ser afetado se ele não aprender a cuidar da sua visão. Querido, se você quer ser iluminado, se você quer brilhar nesse mês de julho, que dentro do calendário profético é o mês de Tammuz, da tribo de Ruben, se você quer viver isso na sua vida nesse ano ainda, veja bem, trabalhe o olho bom. Aí seu corpo vai ser cheio de luz. Aí realmente, onde você chegar, as pessoas vão falar assim, ei, você está brilhando, você está iluminado, tem algo na sua vida que eu não consigo compreender. Agora veja bem, o que importa você desenvolver cegueira nesse tempo? A pessoa que desenvolve a cegueira nesse tempo, sabe o que acontece, querido? A cegueira dos olhos endurece o coração. Toda pessoa cega, toda pessoa que ouve isso, né? Na semana passada nós falamos sobre a frutificação. Uma passagem que me chamou muita atenção, está lá em Lucas 8,14. Lucas 8,14, o que fala lá? Fala que do tipo de terra que ela recebe uma semente, só que o quê? Ela é semelhante à pessoa que ouve, ela ouve a palavra e ela recebe a palavra com muita alegria. Pessoas ouvem a palavra e recebem a palavra com muita alegria. Isso é normal, querido. Porém, o que conta é depois,
quando você ouve a palavra, o que você vai fazer com essa palavra. Porque se apenas há um emocionalismo quando se ouve uma palavra e após receber essa palavra, que é uma semente, você não pratica ela, sabe? Você é um solo ruim. E o que torna uma pessoa um solo ruim? Pedras e espinhos. Shalom, Camila, seja bem-vinda. Pedras e espinhos no coração do homem impedem ele de receber a palavra de uma maneira em que ela realmente possa frutificar dentro dessa palavra. Agora veja bem, cuidado com toda distração, cuidado, tome cuidado com as distrações, né? Há um ataque muito forte contra a nossa atenção. A nossa atenção hoje ela é um ativo muito disputado. Pessoas pagam muito caro para conseguir a minha atenção e a sua. Então, tome cuidado, tenha cuidado com a distração, tenha cuidado principalmente com a tentação. Porque, veja bem, querido, toda tentação, ela parte da visão. A tentação, ela parte da visão. Então, cuidado com aquilo que você vai colocar os seus olhos ao longo desse mês, né? Aqui eu queria mostrar para você o que custou para um homem. Não foi um homem qualquer, mas um homem que era um rei. Ele estava como um rei. Está lá em 2 Samuel capítulo 11. Vai aí, anota. Se você estiver acompanhando a sua Bíblia, vai aí, 2 Samuel capítulo 11. Querido, a gente vai estar presente aqui, passando, né, compartilhando conteúdo 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta-feira. Segunda, quarta e sexta-feira. Sempre às 18h30 compartilhando algo. Né? Vamos trabalhar sempre um tema toda semana. Então, se você quer receber um alimento espiritual que realmente vai trazer um novo condicionamento para o seu espírito. O alimento espiritual é para quê? É para minha mente? Não. O alimento espiritual é para o seu espírito. Você é um espírito, possui uma alma e habita no corpo. Então, nós vamos estar aqui 3 vezes por semana, sempre às 18h30. Segunda, quarta e sexta, compartilhando. Mestre, pode acontecer de vir em outros dias, outros horários? Pode, mas o meu compromisso aqui com você, 3 vezes por semana eu vou aparecer aqui para compartilhar um alimento espiritual sólido. Esse alimento espiritual é um alimento para o seu espírito. Você é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. E eu te desafio, né, a vir se alimentar, seja ao vivo ou assistir a gravação de hoje até o final do ano e veja o que esse alimento vai fazer na sua vida em nome de Jesus. 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11. Você vai ver aqui o que custou para um rei não cuidar, não guardar a sua visão. E veja que não era um rei qualquer. Era um rei chamado Rei Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Você consegue imaginar? O homem segundo o coração de Deus, ele brincou, ele se distraiu. E você vai ver aqui o que custou para Davi essa distração. 2 Samuel capítulo 11. Olha o que fala. Na época da primavera, ou seja, era numa estação, querido. Na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas. Ou seja, nós precisamos aprender a andar, sabe, alinhados com a estação. Existe uma estação de Deus para as nossas vidas. Qual estação é a estação que Deus está chamando você a viver nesse tempo? É importante buscar entender e se alinhar para caminhar dentro daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus está fazendo. Não viver pelas sugestões, querido, mas buscar ter sim um discernimento, um conhecimento sobre isso na sua vida espiritual para que você possa o quê? Caminhar alinhado com os céus. Aí veja bem, na época, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas, o rei Davi, olha o que ele fez. O rei Davi enviou Joabe e com ele os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Entretanto, veja bem, era o tempo que os reis saíam para a guerra. Davi enviou o seu exército para batalhar e Davi ficou onde? Davi ficou no palácio. Ele permaneceu em Jerusalém. Verso 2, olha o que acontece no verso 2. Um dia, após o almoço, Davi levantou-se, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio real. Ele almoçou, dormiu, tirou aquela cesta depois do almoço, sabe? E depois que ele se levantou, ele se recompôs e ele foi passear no terraço do Palácio Real. De repente ele chegou no parapeito, e quando ele chegou no parapeito, querido, ele olha, e quando ele olha, porque tinha alguém tomando banho de janela aberta. Ele vê uma mulher, e eu imagino que não era uma mulher qualquer, uma mulher comum, né? Ela devia ter realmente algo que chamasse atenção, porque Davi, ele não iria
o rei Davi não iria se distrair com qualquer mulher, né? Porque ele era um rei, ele tinha mulheres e tinha concubinas na sua casa, no seu palácio. Porém, quando ele para no terraço, né, no parapeito do terraço, quando ele olha, ele vê uma mulher. E quando ele vê aquela mulher, não era uma mulher qualquer, não era uma mulher comum. A palavra fala que o nome daquela mulher era Batseba. É interessante porque eu fui ver aqui o que é o nome Batseba no original, né? Batseba significa filha de um juramento. Ela era filha de um juramento. Aí Davi olha, né, verso 2, Davi olha, ele avistou aquela mulher que se banhava. E eu faço ideia o que Davi ficou fazendo ali, né? O que ficou se passando pela cabeça de Davi, né? Enquanto isso entrou um Davi aqui, seja bem-vindo, Davi. Davi estava ali observando no parapeito aquela mulher se banhando. No tempo que era para ele estar na guerra, ele estava no terraço observando uma mulher se banhando. E notou que era uma mulher muito bonita. Era uma mulher muito bonita. Verso 3, Davi desejou. O que eu falei com você? Cuide dos seus olhos, porque tudo aquilo que entra pelos seus olhos, querido, vai para o seu coração. E vai despertar o desejo no seu coração. Tudo que o seu coração deseja hoje, primeiramente passou pelo seu campo de visão. Davi significa o amado. Isso mesmo, Davi. Aí o que acontece? Davi olha, no momento que Davi olha, aquilo entra pelo campo de visão, mas desce para o coração. Davi desejou saber quem era aquela mulher. Ao que lhe informaram, o nome dela é Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias. Deixaram bem claro, ela é casada, Davi. Ela é uma mulher casada, ela é casada com Urias. Guarda o nome Urias, querido. Guarda esse nome que você vai entender daqui a pouco. O que é poderoso entender a revelação que tem aqui? Ela era casada com um homem chamado Urias. E aí o verso ainda termina falando assim, teu servo. Ela é casada com Urias, que é teu servo. Verso 4, então Davi mandou que a trouxessem para ele, e teve relações sexuais com ela, que havia concluído o tradicional ato de purificação em função do ciclo menstrual. Depois ela retornou para sua casa. Passado algum tempo, a mulher descobriu que havia engravidado e mandou um recado a Davi, contando-lhe, eis que estou grávida. Ixi, a casa caiu. Davi pega a mulher de forma sorrateira, né? Traz para dentro do palácio, tem relações sexuais com aquela mulher, ela passa pelo período menstrual, né? Pelo período de limpeza, e volta para sua casa. Depois de alguns dias em casa, ela manda notícia para Davi. Deixa eu te contar, aquela coisa que você fez comigo gerou algo. Aquela semente que você plantou em mim, agora tem algo para nascer dela. Aí o que acontece? Verso 5, passado algum tempo a mulher descobriu que havia engravidado e mandou o recado para Davi. Verso 6, diante de tal notícia, olha bem a atitude de Davi. Davi mandou essa mensagem urgente a Joabe, envia-me Urias, o heteu. E Joabe prontamente mandou Urias a apresentar-se diante do rei. Aí o que acontece? Quando Davi viu a merda que ele tinha feito, né, digamos assim, o que ele fez? Ele falou, eu preciso trazer Urias de volta. Qual que era a intenção de Davi? Eu vou trazer Urias de volta. Urias, né, tá na guerra, tá na seca, ele vai chegar aqui, aquela mulher linda que ele tem, ele não vai dar mole, né? Então ele vai pegar ela, e quando ele pegar ela, o filho é dele. E eu passo ileso. Aí Urias vem. Urias se apresenta no palácio para Davi. No momento que ele se apresenta, Davi faz uma mesa, né, recebe ele com um pouco mais de pompa, né, e embriaga ele. Embriaga ele, dê ele de comer, e despede ele depois do banquete, fala assim, agora vai para a sua casa. Porém, ele sai e não vai embora. A palavra fala que ele dorme na porta do palácio junto com os outros soldados que estavam ali. E essa notícia chega para Davi. Aí, Davi, Urias não foi dormir em casa, não. Urias está dormindo aí na sua porta. Davi ficou assim, você entendeu? O que você está fazendo aí, cara? Vai para sua casa, pega aquela mulher que você tem, entendeu? Você está na seca, você estava na guerra, meu irmão. Aí o que acontece? Urias era um homem muito temente, cara. Urias era um homem muito temente. Aí sabe o que ele fala? Ele fala assim, verso 11, ele fala assim, Urias prontamente respondeu a Davi, a arca da aliança, o exército de Israel e de Judá repousam em tendas,
Meu comandante Joabe, ó meu rei, e os oficiais do meu senhor estão acampados ao relento. Como poderia eu ir tranquilamente para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Por tua vida e por tua honra não cometerei essa deslealdade. Pesado. Imagina. Ele falou, eu não posso fazer nada disso não. Meus amigos, o meu general, eu não posso ser desleal assim não. Eu não posso ir para casa, comer, beber, tomar banho, dormir, pegar minha mulher. Eu não posso fazer isso. Eu não vou ser desleal assim. Deslealdade. Deslealdade. Aí o que Davi faz, querido? Davi, ele arma um complô, ele fala assim, eu preciso dar cabo desse cara então. Se ele não vai descer lá para fazer algo com a mulher dele, para que ele possa assumir essa criança, eu preciso dar cabo dele. Aí o que Davi faz? Davi escreve uma carta de próprio punho e manda que aquele homem leve a carta e entregue para Joabe. Joabe lê a carta e Joabe vai e coloca ele. Joabe coloca ele na frente da batalha. E manda ele com alguns soldados, sabe, na frente da batalha para chegar bem perto do inimigo. No momento que eles chegam bem perto do inimigo, eles morrem e Urias também morre. Aí vem a notícia, né? Joabe escreve uma carta e manda a notícia. Davi, aconteceu isso, 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 e os soldados morreram. Urias estava no meio. O que acontece, querido? Presta atenção que agora, isso aqui que é o ponto importante que eu quero deixar para você. Davi, ele olhou, ele foi contaminado, ele teve um olho mau. Né? Davi teve um olho mau. Ele olha para Batseba e ele teve um olho mau. No momento que ele olha para ela, o olho mau estava ativado. O corpo dele foi cheio de trevas naquele momento. O corpo dele foi cheio de trevas naquele momento. E ele não soube lidar com aquelas trevas. Né? As trevas, né? Um abismo puxa outro abismo. Um abismo puxa outro abismo. Então o que acontece? As trevas foram entrando para dentro de Davi. Davi olha para Batseba, aí daqui a pouco ele já estava coabitando com ela, tendo relações com ela, daqui a pouco ela ficou grávida, daqui a pouco ele tenta armar um estratagema para trazer o marido dela de volta e fazer com que isso sumisse, né? Porém, o que acontece? Nada do que ele fez deu certo. Aí, por fim, ele fala assim, eu preciso apagar a vida de Urias. Eu preciso matar Urias. Aí, quando vem a notícia, ele vai... A notícia chega para Batseba também. Batseba tem o tempo dela de luto. Ela passa o tempo dela de luto. E depois do tempo dela de luto, Davi manda buscar Batseba para dentro do palácio. Toma ela como sua esposa, como sua mulher. Ela estava grávida e eles vão viver a gestação daquela criança. Aí, tudo estava indo muito bem, querido. Tudo estava indo muito bem. Estava tudo camuflado, ninguém sabia que Davi tinha feito, ou quem sabia estava fingindo de bobo. Porém, aí o que acontece? Quando você vai lá no capítulo 12, o que acontece? Deus manda o profeta falar com Davi. E não era o profeta qualquer, era o profeta que era conselheiro de Davi. O profeta chega até ali para trazer, né, a Davi aquilo que Deus estava falando. Capítulo 12, 2 Samuel capítulo 12. Yahvé enviou seu mensageiro. Deus ainda tem mensageiros, querido. E de repente eu venho aqui nessa noite como um mensageiro de Deus para falar com você. Não brinque com a sua visão. Não brinque com a sua visão. Yahvé enviou seu mensageiro Natã para falar com Davi. Assim que chegou à presença do rei, a presença de Davi lhe propôs um dilema. Numa cidade haviam dois homens, um rico e outro pobre. O rico possuía inúmeras ovelhas e grandes manadas. Entretanto, o pobre nada tinha, senão uma única cordeirinha que a havia comprado com muito custo. Ele cuidou dela com carinho e ela cresceu, com ele e com seus filhos. Ela se alimentava em sua companhia, bebia do seu corpo e até adormecia em seus braços. E ele a considerava como carne da sua carne. Certo dia, um forasteiro chegou à residência do homem rico, mas este não quis lançar mão de uma das suas próprias ovelhas, ou de seus muitos bois, a fim de oferecer-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeirinha que pertencia ao pobre e serviu ao visitante. No mesmo instante, Davi se encheu de ira. Contra aquele forasteiro e afirmou a Natã, eu juro por Yahvé,
o nome do Senhor, que o homem que cometeu tamanha impiedade merece a pena de morte. Verso 6. Antes, porém, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Verso 7. Então Natã revelou a Davi. Natã revelou a Davi: esse homem és tu. E assim diz Yahvé, Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel. Eu te salvei das mãos de Saul. Eu te dei o palácio e as mulheres do teu senhor. Eu te dei a casa de Israel e Judá. E se isso não fosse suficiente, eu haveria acrescentado muito mais. Aí verso 9, sendo assim, porque desprezaste a palavra de Yahvé, fazendo o que eu reprovo, tu mandaste ao fio da espada o teu servo Urias, o heteu, e o tomaste para teu prazer, a esposa dele. Sim, tu mesmo o mataste por meio das armas dos amonitas e ficaste com a tua mulher. Portanto, agora, aí aqui vem uma sentença sobre Davi, né? Aí depois você pode ler aí para você se aprofundar. Mas o que eu quero que você pegue aqui nessa noite, para a gente já ir encerrando? Guarda isso, querido. Davi mandou matar Urias. Davi mandou matar Urias. Quando Davi mandou matar Urias, quando você pega o nome Urias e leva no original para entender o que significa o nome Urias, cada nome tem um significado, querido. Eu te recomendo que você procure o significado do seu nome, né? Mas veja bem, o nome Batseba significa filha de um juramento, ou seja, ela era uma filha de um juramento, de uma promessa. Agora, Urias, que era seu esposo, que foi assassinado por Davi, quem era Urias? Urias, o nome Urias significa Javé, ou Yahvé é a minha luz. Deus é a minha luz. O que eu quero que você entenda aqui? Quando Davi matou Urias, ele matou a luz dele. Quando Davi matou Urias, ele matou a luz dele. Literalmente, querido, ele entrou no período de trevas da vida dele. O maior período de trevas da vida dele. Nem quando Saul estava perseguindo Davi, Davi viu tanta treva na vida dele. Quando Saul perseguia Davi, veja bem, Davi tinha um olho muito bom desenvolvido, porque por 2 vezes ele teve oportunidade de matar a Saul. Por 2 vezes ele teve a oportunidade de matar a Saul, e ele não matou Saul, porque ele tinha um olho bom. Ele falou: eu não posso tocar no ungido do meu Senhor. Porém, veja bem, ele como servo, ele nunca matou, sabe? Ele nunca matou uma pessoa que não fosse um inimigo. Nem aqueles que o perseguiam como rei Saul. Ele tinha um olho bom. Porém, quando ele era rei, ele mata um amigo. Ele matou uma pessoa leal. O problema, querido, não é o que você faz quando você está embaixo. Quando você está trabalhando para chegar a um destino, quando você está trabalhando para chegar em um resultado. O problema é o que você vai fazer. Como você vai reagir quando você chegar lá. Porque quando Davi matou Urias, e Urias era leal, ele falou: cara, eu não posso ir para casa, comer, tomar banho, dormir com a minha mulher. Eu não posso ficar nesse conforto enquanto meu comandante, Joabe, os meus irmãos de exército estão lá. Eu não sou desleal. Ele falou com Davi: eu não sou desleal. E Davi mandou matar ele. O que é que Davi mata? Davi, quando ele mata Urias, querido, profeticamente ele estava apagando a luz de Deus na vida dele. E ele entra no maior tempo de trevas da vida dele. Aí você fala assim: Davi era um cachorro. Davi era um maluco. Como fazer isso? Aí eu quero aqui que você pare por um momento e passe e traga isso para você, né? Que você aplique isso na sua vida. Porque o que Davi fez lá também teve a restauração. A questão, querido, é o que eu e você fazemos hoje, né? Você já apagou a luz de Deus na sua vida. De repente a sua luz hoje está apagada. Você está andando com o farol apagado. Você está literalmente andando com o farol apagado. Por quê? Porque você matou Urias. Você matou Urias. O que é matar Urias? Javé é a minha luz. Deus é a minha luz. Então, no momento que Urias morre, a luz se apaga. Davi matou Urias e a luz dele se apagou. Ele entrou em um tempo de densas trevas.
E isso acontece até hoje, querido. Você apagou a luz na sua vida? Hoje você está aceso. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Davi, quando ele olha para Batseba, ele não olhou com o olho bom, ele olhou com o olho mau. E o olho mau gerou trevas profundas dentro do seu corpo. E, consequentemente, sabe, um abismo puxa outro abismo, e Davi vai para um outro abismo ao ponto de matar Urias. No momento que ele mata Urias, ele declara, sabe, um tempo de trevas profundas na sua vida, e ele vai viver um tempo de densas trevas, até que ele passe por um momento de restauração. E o que acontece nesse momento de restauração é interessante, porque quando você vai aqui em 2 Samuel capítulo 12, a palavra fala que o profeta fala assim, traz a palavra de Deus para ele e fala assim: o filho que você gerou com Batseba, ele não vai nascer, ele não vai viver, porque ele não tinha a bênção para continuar a viver. Aí, consequência disso, o que? Aquela criança nasce, mas ela morre. Davi, ele passa por um grande tempo buscando a face de Deus para que a criança não morresse, porém a criança morre. Quando Davi sabe que a criança morre, veja bem, a palavra fala que ele se levanta, ele se banha, e ele vai, senta à mesa e come. As pessoas ficam assim: Davi, você clamou tanto pela criança. Ele falou: eu fiz o que eu fiz enquanto a criança estava viva. A criança morreu. Eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais o que fazer. Aí você vai na sequência do texto aqui, você vai ver que o quê? O profeta vem novamente e traz uma outra palavra de Deus para Davi. Ele traz uma segunda palavra de Deus para Davi. Né? Davi, ele tem novamente uma relação com a sua mulher, que era Batseba. E Batseba, novamente, ela fica grávida. E o que acontece nessa gravidez? O que vem como fruto dessa gravidez? Ela fica grávida de Salomão. E Salomão nasce. Quando Salomão nasce, né, o irmão Davi que estava aí, ele falou assim: Davi significa amado. E o que significa Salomão? O que é que significa Salomão? Né? Aí o que acontece? Salomão nasce, eles colocam o nome Salomão. Aí o profeta vem e fala novamente a Davi que Deus estava com ele, que Deus o amava e que ele amava essa criança que tinha acabado de nascer. Salomão significa... Salomão não, o nome, né, que ele recebeu, que Deus mandou, falou, ele não chama Salomão, ele chama Gedidias. O que é Gedidias? Gedidias significa amado pelo Senhor. Davi significa amado. Gedidias significa amado pelo Senhor. Então Salomão era amado pelo Senhor. Aí aqui abre um parênteses, querido, e entende esse mistério. Davi era um amado, mas ele era também o que? Um homem segundo o coração de Deus. Quando você é um homem segundo o coração de Deus, você vai gerar filhos que Deus ama. Quando você busca desenvolver, sabe, Davi, um coração segundo o coração do Pai, você vai gerar filhos que Deus ama. Deus vai olhar para os seus filhos e vai falar, eu amo seus filhos. Você pode dar o nome que for para os seus filhos, mas Deus profeticamente chama eles de Gedidias, amados do Senhor. Só que o que acontece, querido, o texto aqui, quando você lê nessa sequência, é muito rápido esse desenvolvimento, sabe? É muito rápido isso desenvolvendo. Só que Davi entrou num tempo de densas trevas. Davi entrou em um tempo de densas trevas. E essas trevas foram provocadas na vida dele por aquilo que ele viu. Essas trevas foram provocadas por aquilo que ele viu. Se os teus olhos forem bons, o seu corpo será cheio de luz. Mas se os teus olhos forem maus, o seu corpo será cheio de trevas. Davi entrou em densas trevas. Aí, sabe onde que ele vai parar? Lá no Salmo 51. Depois você lê o Salmo 51, degusta do Salmo 51, come, bebe do Salmo 51, que é poderoso. Aí, por que aquela criança tinha que morrer, né? Eu não queria deixar isso aqui para vocês, não, mas eu vou liberar isso aqui só para vocês entenderem. Por que aquela criança tinha que morrer, cara? Por que a criança tinha que morrer? Por que aquela criança não podia viver? Eu acho que eu vou deixar para falar isso outro dia. O que vocês acham? Já tem aqui 40 minutos, eu não queria estender mais não. Eu vou deixar isso para a gente falar numa outra live. Né? Por que a criança teve que morrer? Segundo,
O que acontece no Salmo 51 que está conectado a tudo isso aqui que a gente viu até agora? Porque é lá no Salmo 51 que acontece a restauração. Então, né, eu queria encerrar aqui, e queria encerrar deixando para você isso, sabe, querido? Salmo 18, 28. Salmo 18, 28. É um clamor que Davi faz. E de repente, você que está assistindo ou vai assistir a gravação vai ficar aí, compartilhem para que mais pessoas possam ver. Sabe? Salmo 18, 28. Né? Esse é um clamor que eu imagino Davi fazendo. E é um clamor, querido, eu já fiz esse clamor várias vezes na minha vida, quando eu me vi cheio de trevas, quando eu me vi perdido em meio às trevas. E de repente você que está assistindo, ou você que vai assistir, você se sente mergulhado, imerso em trevas. Então essa é a oração de Davi. Tu, Senhor, conservas brilhando a minha luz. Tu, Senhor, conservas brilhando a minha luz. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Querido, eu não sei as trevas que você tem andado, mas eu sei que lá no início da criação, lá em Gênesis, quando Deus começa a criar tudo, Deus ele não precisa de luz para criar, porque Ele é a luz. Aí o que acontece? A palavra fala que a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Eu declaro sobre a sua vida nessa hora, em nome poderoso de Jesus, que haja luz. Todas as trevas na sua vida comecem a ser tocadas pela luz do Senhor. Que a luz do Senhor invada os seus olhos, invada o seu coração. Que todas as trevas dentro do seu interior sejam dispersas. Que a luz entre. Que a luz cresça dentro da sua vida e ilumine cada área da sua vida. Vida emocional, vida sentimental, vida financeira, vida espiritual, sabe? A vida profissional. Que haja luz, que as luzes se acendam para que você possa caminhar, sabe? Como se fosse o meio-dia, como se fosse o meio-dia. Então, querido, Deus abençoe a sua vida, guarda essa palavra, medita nessa palavra, rumina essa palavra. Sexta-feira, 18h30, a gente volta aqui para compartilhar mais um pouco sobre a revelação profética desse mês, tá bom? E aí eu continuo falando, de repente, o que acontece, por que a criança morreu e o que está conectado aqui com o Salmo 51. Deus abençoe a sua vida, shalom, shalom.